Vamos começar por fazer uma pequena revisão daquilo que se passou na última aula e, portanto, a teoria da justiça de Rawls é uma teoria que há pessoas que consideram que é difícil, eu acho que não é muito difícil de entender. A parte mais difícil de perceber é o conteúdo desta aula. Nós vamos falar da forma como Rawls justifica a sua teoria e, portanto, as justificações são pesadas do ponto de vista argumentativo e filosófico e há quem tenha dificuldade em entender. Eu vou tentar ser o mais simples e direto possível, não é? Mas vimos na última aula que há 3 princípios para Rawls que devem ser a base da sociedade justa. Eu consigo editar isto com calma. Mas, portanto, o princípio da justa igualdade de oportunidades tem a ver com isso. Ou seja, não basta haver igualdade de oportunidades, essa igualdade deve ser garantida pela diferenciação, de alguma forma. E então isso leva a que exista o princípio da diferença, que é o princípio que vai precisamente garantir que, havendo um tratamento desigual, se promove mais a igualdade. Então nós vimos que há 2 vias para justificar os princípios da justiça, de acordo com Rawls. Uma primeira, nós podemos chamar lógico-argumentativa, ou seja, é aquilo que ele chama a metodologia do equilíbrio refletivo, que significa o quê? Significa que o Rawls pegou nos princípios e foi ver se eles se justificam do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ou seja, se eles têm, de facto, uma fundamentação que, a nível racional, que garanta que são verdadeiros, que são aceitáveis, portanto, que são bons princípios. Então nós vimos que, de facto, já vimos isto, o princípio da diferença justifica-se também em termos éticos e racionais, porque, de facto, as pessoas não têm também qualquer responsabilidade em relação aos seus dotes naturais, em relação às suas capacidades, as capacidades com que nascem. Há pessoas que nascem com problemas mentais, com deficiência mental, outras podem nascer com questões de saúde que limitam o seu desenvolvimento e depois têm impacto na sua vida adulta. Por exemplo, basta uma pessoa nascer diabética do tipo 1 para ter que, durante toda a sua vida, tomar insulina e ter determinados cuidados com a saúde, e isso, a nível do princípio da diferença, pode ser tido em conta, por exemplo, através do financiamento ou da subsidiação dos medicamentos que as pessoas precisam, que as pessoas têm essa condição, necessitam. Portanto, se um diabético precisar de comprar um aparelho para medir a glicose no sangue, se tiver que pagar a totalidade do preço do aparelho, se calhar pode não ter dinheiro para conseguir isso, mas se houver um subsídio, até o Estado pode dar esse aparelho de graça, gratuitamente, e isso facilita, de facto, a vida das pessoas e fomenta, de facto, a igualdade. Portanto, o princípio da diferença tem como principal função aumentar a igualdade, tratando as pessoas de forma desigual. Portanto, as pessoas que necessitam de mais recursos, podem receber mais do que as outras para ficarem mais próximas, mais iguais, numa situação de maior igualdade. Eu também chamei a atenção nas últimas aulas para o facto de Rawls considerar que quando há situações em que são necessários determinados recursos para as pessoas menos favorecidas terem melhores condições de vida, é possível e se calhar necessário pagar mais, já há quem já tem o suficiente para viver uma vida boa, pagar mais para levar a que aqueles que têm menos tenham mais recursos. Por exemplo, um médico pode receber mais para ir trabalhar para uma zona que fica longe dos grandes centros, precisamente para as pessoas que vivem lá terem acesso a cuidados médicos. Portanto, é possível discriminar mesmo quem já ganha bem, quem já tem uma situação social e económica boa, para que, dando mais a essa pessoa, para que aqueles que são menos favorecidos tenham mais recursos. Isso é extremamente importante. Então,
temos aqui o argumento da posição original, que é o que torna mais difícil, se calhar, a compreensão da teoria de Rawls, e foi aqui que nós ficámos na última aula. Íamos entrar aqui neste argumento. E este argumento é uma experiência mental. É uma coisa parecida com a alegoria da caverna. Nós já vimos. Não é a mesma coisa, mas a alegoria da caverna também é uma experiência mental. Em filosofia não se fazem experiências como em ciência. Não se vai para o laboratório. O laboratório é o pensamento, de alguma forma. E então há muitos filósofos que utilizam essa estratégia, que é levar-nos a imaginar situações que são totalmente imaginárias, que não existem na realidade e que nos permitem experimentar, de alguma forma, os princípios filosóficos ou as teorias filosóficas. E então o que Rawls nos pede é para nós imaginarmos que estamos numa situação em que vamos fundar uma sociedade, vamos criar uma sociedade a partir do zero e vamos escolher quais os princípios de justiça que gostaríamos que vigorassem nessa sociedade. É uma sociedade em que nós iremos viver, mas isto, atenção, que é apenas uma experiência mental, é só para nós nos colocarmos nessa situação. E então ele diz para nós imaginarmos que estamos cobertos com um véu, que ele chama véu de ignorância. Não sei se sabe o que é um véu, é um pano que tapa os olhos e a cabeça e impede de ver para o exterior. Vamos imaginar que esse véu da ignorância faz com que nós não consigamos saber qual é a nossa posição na sociedade que vamos criar. Ou seja, nós sabemos que vamos viver naquela sociedade, que essa sociedade tem determinados recursos e que nós vamos ter que escolher os princípios de justiça, os princípios que vão presidir à distribuição dos recursos pelos membros dessa sociedade. E então temos que escolher os princípios de justiça sem saber se nós vamos ter mais ou menos, vamos estar nas classes mais favorecidas ou nas menos favorecidas. E então esse véu da ignorância é importante, porque se nós soubermos qual vai ser a nossa posição na nova sociedade, é claro que nós vamos querer que essa posição tenha as melhores condições possíveis. Por exemplo, se eu souber que vou ser rico na sociedade que está a ser criada, eu se calhar vou desejar que os ricos tenham o máximo possível, porque já sei qual é o meu lugar. Ou se eu souber que vou ser mecânico, ou que vou ser pedreiro, eu vou escolher princípios de justiça que vão beneficiar ao máximo os pedreiros, ou os mecânicos, ou os médicos, se eu vir que vou ser médico. Então, Rawls diz que se nós não soubermos qual é a nossa posição social, como é que vai ser a nossa situação na sociedade que está a ser criada de novo, nós temos que ver que escolheríamos o princípio 1, o princípio da liberdade igual, porque não sabendo qual seria a nossa posição dentro da sociedade, iríamos querer que toda a gente tivesse a mesma liberdade, porque assim nós teríamos a garantia de que tínhamos a mesma liberdade que os outros. E, portanto, o princípio da liberdade igual justifica-se, de acordo com o véu da ignorância. E, portanto, o que Rawls diz é que uma pessoa minimamente normal, ou seja, que não tenha problemas de personalidade e que não, por exemplo, não seja sádica, que queira ver os outros sofrer, ou não seja masoquista, no sentido de se fazer sofrer a si própria, ela vai querer que todos tenham a mesma liberdade. Vai achar que, de facto, o princípio da liberdade igual faz sentido, porque garante também que a sua posição na sociedade não vai ser desvantajosa em relação aos outros. Depois temos os princípios 2 e 3, que são os princípios da justa igualdade de oportunidades e o princípio da diferença. E então aí Rawls fala da regra maximin. O que é que significa a regra maximin? Tem a ver com o escolher o máximo possível para quem tem o mínimo. Portanto, as partes vão tentar garantir que as posições menos vantajosas tenham as melhores condições possíveis. E, portanto, não vão querer que haja, por exemplo, pessoas que passem fome ou que vivam uma vida completamente sem qualquer conforto, sem qualquer possibilidade de melhorar, enfim. E então, nesse sentido, temos aqui, e vamos imaginar
três padrões de distribuição da riqueza. Aqui só temos três posições sociais, mas nas sociedades existem muitas, mas vamos imaginar que temos uma sociedade que só vai ter três pessoas, e então, também podíamos falar em três classes sociais depois com a distribuição da riqueza. Então temos aqui a sociedade 1 que tem uma posição que tem 10, outra 8 e outra 2. Portanto, quem tem 2 tem muito menos do que quem está aqui no meio e muito menos ainda do que quem está aqui logo no início. Depois temos aqui na sociedade 2 três posições, em que temos uma com 6, outra com 5 e outra com 5, ou seja, há aqui duas pessoas que têm uma mesma posição, estão em pé de igualdade, e a terceira não tem assim tanta diferença em relação às outras. Portanto, é uma sociedade mais equilibrada, do ponto de vista das desigualdades. E depois temos a sociedade 3, em que alguém tem 9, alguém tem 7 e alguém tem 3. É uma sociedade mais próxima da primeira, mas um bocadinho menos desnivelada, mas continua a haver aqui um grande desnível entre estas duas posições. Entre estas duas há menos desnível, se calhar, portanto, não sei, são dois valores à mesma, mas enfim. Mas de facto estas duas aqui são desiguais, são muito desequilibradas. E então, o que é que acontece? Se nós estivermos na posição original, portanto, na posição de quem vai criar uma sociedade para estas três pessoas, isto é só um exemplo, e sujeitos ao véu de ignorância, e se tivermos que usar a regra Maximin, então as três partes vão escolher viver na sociedade 2, ou seja, vão escolher aqui, ou seja, a regra Maximin diz que não sabemos qual vai ser a nossa posição, não queremos correr riscos e não queremos posições muito inaceitáveis, que sejam muito más, então vamos escolher aqui a sociedade 2. Portanto, a sociedade 2 está mais equilibrada. E isto permite também que se tenha em conta que nessa sociedade 2 está garantida uma maior igualdade em termos de liberdade, mas também, de alguma forma, estamos perante o princípio 2 e 3, os princípios 2 e 3, o princípio da justa igualdade de oportunidades e o princípio da diferença. Portanto, se de facto os integrantes da nova sociedade iriam querer não só que todos tivessem a mesma liberdade, mas que as diferenças que existissem pudessem ser esbatidas ou pudessem ser colmatadas ou digamos assim, resolvidas pela aplicação dos princípios 2 e 3.